no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. A campanha Novembro Azul tem a intenção de compartilhar informações sobre câncer de próstata, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento. A intenção é de contribuir para a redução da mortalidade. Por isso, o Dr. Silvio vai falar sobre esse assunto muito comum, mas que muitas vezes é evitado pelos homens. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Bom domingo, Regina, Jorginho Epa. Bom domingo, querido. Nossa Tainara aqui no lugar da Lelê em gozo de férias com o Gugu. Isso aí. Coisa boa, né? E queria, se você me permitir, mandar um beijo para dona Nadir da Cerâmica, aniversariante de hoje, lá com o meu Alex do Cremerge, estão em festas. É o homem do churrasco. Queria mandar um beijo para a doutora Morgana Pereira da Silva, mãezinha dela e a sobrinha que estão ouvindo, dona Nair Ramos, lá de Belfort Roxo. E por último, mas não menos importante, o Edmundo Silva, grande tricolor. E esse programa, Edmundo, é dedicado a você, porque o homem é um ser teimoso, como o Ivan Vicente também, nosso querido amigo. Teimosia, a diferença é que o Edmundo pelo menos é tricolor, o Ivan, coitado, não teve o mesmo privilégio do Edmundo. É verdade. Mas falar de uma doença que tem 65 mil diagnósticos, a cara da Regina, gente, olha quem está no YouTube. Não deixem de ver, é fantástico. Bom, 65 mil novos casos por ano. Você vê que é uma doença importante. Na verdade, só perde para o câncer de pele não melanoma. Certo. É o segundo câncer mais comum nos homens e mais comum em geral. De todos os cânceres que a gente faz diagnóstico no INCA, 29% são da próstata. E é um câncer daquela carteira de identidade amarelada que eu brinco. É depois de 50 anos. É raro antes. Geralmente é um câncer da terceira idade. Você sabe que uma vez um urologista brasileiro, há uns 30 anos faz mais ou menos, num congresso nos Estados Unidos, ele foi, na época, até meio que achincalhado. Mas ele diz, olha, se os homens conseguissem sobreviver até os 100 anos, 100% teria câncer de próstata. Nenhum iria morrer desse câncer. Ele estava absolutamente certo. É um urologista lá de São Paulo, agora me perdoe, me falha o nome, mas fica a lembrança de que ele foi um visionário. Porque, na verdade, é um câncer que vai aumentando a sua incidência à medida que o homem vai envelhecendo. E uma das razões pelas quais esse câncer está se tornando cada vez mais comum é exatamente o fato da população estar conseguindo viver mais. Daí o Novembro Azul, que é para chamar a atenção que se é um câncer que, de um modo geral, tem um crescimento lento. Não é um câncer que costume dar sintomas, mas existem algumas pessoas que devem ter uma atenção especial para com ele e tentar fazer o diagnóstico. Portanto, depois de 50 anos, meu amigo, minha senhora, dá um puxão de orelhas no teimoso do teu marido aí do lado. Está preparando a carninha do churrasco certamente essa hora por causa da abertura da Copa do Mundo. Mas diz para ele que não dói. O toque nem tira masculinidade de ninguém, ok? É verdade, o homem não gosta de falar sobre esse assunto. Faz o PSA, né, lá pelo exame de sangue, a dosagem. Agora, na hora do tal do toque retal, aí foge. E eu hoje vou quebrar um pouco a regra. Todo mundo tem que fazer o PSA? Não. De acordo com o Ministério da Saúde e o INCA, não. Dr. Silvio está dizendo para não fazer o PSA, eu não disse isso. Eu disse que todo mundo não precisa fazer, mas quem é que precisa? Quem está acima do peso, então você vai fazer e eu também. Quem tem histórico familiar de câncer de próstata. E olha, se o histórico é de alguém na tua família, pai, avô, tio, que teve o diagnóstico antes dos 60 anos, amigo, faz o PSA a partir dos 40, não é nem 50. Certo. É uma recomendação. Os afrodescendentes têm um maior risco também de câncer de próstata. Então, se você é fumante, gosta daquela branquinha que passarinho não bebe,
está acima do peso, é sedentário, afrodescendente ou tem um histórico familiar, e não precisa ter tudo não, viu gente? Algum desses fatores de risco, a recomendação é: você deve fazer o PSA. Mas quem tem que fazer é quem tem sintoma. Você vai me perguntar quais sintomas, eu vou esperar. Vamos lá então, quais são os primeiros sintomas do câncer de próstata? O silêncio é porque não tem. Quando ele para assim é porque não tem nenhum. Na verdade, os primeiros sintomas do câncer de próstata não tem. Na fase inicial, que é a fase, digamos, ótima de se fazer o diagnóstico, não dá nenhum sintoma, nadinha. Quais são os sintomas que podem aparecer se você já está com algum probleminha? E não necessariamente, a gente espera, seja um probleminha muito avançado, mas certamente algum probleminha tem, razão pela qual você tem que fazer os exames e procurar o médico. Dificuldade para urinar é o primeiro. Dificuldade seja para iniciar a micção ou para terminar. Aquele indivíduo que fica às vezes uma eternidade, parece que ainda quer sair alguma coisa, aí contrai a bexiga, aí sai mais um pouquinho, dá mais um pinguinho. Opa, isso é algo estranho no reino da Dinamarca. Presença de sangue na urina. Se urinou é sempre bom, viu, amigo? Fez xixi, olhar no vaso para ver como é que está a urina. Normalmente o homem vê, a mulher ela levanta e vê, e no caso da mulher tem que ver se ela ainda menstrua, porque às vezes confunde. Mas no homem, presença de sangue na urina, opa, não está legal. Dor para urinar é outro sintoma que pode estar associado a isso. E veja bem, eu não falei e vou falar agora. O que é a tal da próstata? Nome pomposo, né? É uma glândula. Essa glândula, Heleno, ela produz o líquido seminal. Tudo na vida tende ao motivo. Qual é a razão dessa glândula produzir esse líquido? Ele é um líquido viscoso, espesso, que vai se misturar com os espermatozoides, vai dar nutrição a esses espermatozoides e proteção. Então é fundamental em termos reprodutivos. Mas ela é responsável então pela ereção. Nada a ver. Nada a ver, meu amigo. Operar a próstata não significa que você vai ficar prejudicado, não. Ainda mais agora com a técnica cirúrgica muito mais evoluída. O pessoal fica com medo. Ele descobre alguma coisa, eu tiro a próstata e aí acabou. Não é bem assim a história. Certo. Ok? Então a primeira coisa é saber para que ela serve. Segunda coisa importante, ela fica localizada embaixo da bexiga, na frente do reto, que é a parte final do intestino grosso. Por isso é que o médico consegue examinar a próstata do indivíduo. A gente examina a tireoide palpando no pescoço. Para eu examinar a próstata, eu tenho que botar o dedo pelo reto. Eu vou ter toda a parte lateral e posterior da próstata, onde, aliás, ficam localizados a maioria dos tumores. Então, pelo próprio toque retal, que é indolor, o médico faz com uma luva lubrificada. Às vezes coloca um anestésico para fazer naquelas pessoas mais sensíveis. Ele, num exame rápido, não leva 15 segundos, ele consegue perceber se existe alguma irregularidade, seja no formato, que tem o formato de uma pequena maçã, uma noz, ou se tem algum nódulo, uma coisa mais dura. Aí ele vai pedir exames de imagem e vai fazer o diagnóstico não só por um PSA que vai estar aumentado, não só pelo toque retal que levanta a suspeita, mas pela biópsia do nódulo. E aí eu vou ter o diagnóstico do carcinoma, que vai ter vários tratamentos dependendo do estadiamento que o tumor tiver, dependendo das condições do paciente. Eu tenho um paciente de 88 anos de idade. Te garanto, Heleno, que o tratamento não vai ser exatamente igual que seria comigo com 65 ou com você bem mais jovem. A gente faz o tratamento dependendo das condições clínicas, dependendo do grau de estadiamento do tumor, dependendo de uma série de condições. E o tratamento é sempre discutido com o paciente, com o médico urologista. Eu posso precisar operar, é uma cirurgia que pode ser feita por via aberta, por via videolaparoscópica, até por robótica, robozinho lá operando, que aumenta, não melhora, digamos, a taxa de cura, não, mas melhora a precisão com que a glândula é retirada. Em alguns pacientes eu posso fazer radioterapia, em outros eu posso fazer a chamada braquiterapia, que é a implantação de pastilhas radioativas
na próstata para fazer a radioterapia interna, recebe o nome de braquiterapia. Eu posso fazer hormonioterapia. O que é a hormonioterapia, doutor Silvio? Eu sei que o câncer de próstata está associado à testosterona, que é o hormônio masculino. Eu posso bloquear a secreção de testosterona, seja com medicamentos, seja com a orquiectomia, que é a castração. A vida é mais importante que qualquer outra coisa. E por último, em alguns casos resistentes, eu tenho a quimioterapia, que também pode ser feita. Portanto, é uma doença que, uma vez diagnosticada, tem tratamento e cura. E evidentemente que quanto antes ela for descoberta, maior a probabilidade de cura para o indivíduo. Por isso o Novembro Azul foi criado. E o papel da mulher é fundamental, né? Incentivando, porque às vezes ela percebe que o homem está meio reticente e vive inventando desculpa, não quer fazer o exame. O papel da mulher é fundamental nessa hora, né, amigão? Heleno, a gente diz que do lado de todo homem bem-sucedido tem sempre uma mulher. Porque fazer uma brincadeirinha, a família Tupi não vai ficar chateada. Eu digo que elas são sexo forte por várias razões. Você e eu, quando nascemos, tivemos na nossa mãe quem estava ali nos tutelando. Nos deu a vida, nos amamentou, nos alimentou, nos educou, nos deu os primeiros princípios. Sim. Aí a gente chega com uma idade onde determinados hormônios começam a aflorar e a gente começa a ter alguns instintos. Aí aparece uma Regina dando sopa na sua vida e você com aquele olhar lânguido que Deus te deu, conquista e se escraviza ela. Não tem a menor dúvida. Eu diria que é uma escravidão voluntária que o homem tem com uma mulher. Ela é o sexo forte. Mas sabe qual é a pior escravidão que tem? Não é a da mãe, não é a da esposa, também é feminina e não por acaso, é da próstata. Quando chega na terceira idade, meu amigo, se bateu aquela vontade, eu largo correndo o microfone aqui e vou lá fora, porque senão é uma tragédia. A próstata crescendo, e eu tenho uma condição muito mais comum que o câncer da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, onde o PSA também vai estar aumentado. Por essa razão é que o INCA e o Ministério da Saúde disseram que não é todo mundo que tem que fazer o PSA. Você pega um PSA acima de 4, está aumentado. Você pode ter uma hiperplasia como eu tenho, e o PSA aumenta. Está com câncer. A primeira coisa que a pessoa pensa, erradamente, a gente sempre pensa no pior. Sim, né? A gente sempre pensa no pior. A hiperplasia é muito mais comum que o câncer, porque com a vida a próstata aumenta de tamanho e com isso ela vai empurrando a bexiga. À medida que ela empurra a bexiga, ela diminui a capacidade reservatória que a bexiga tem. Ou seja, aquela quantidade de urina que me permitia passar a noite toda dormindo e sonhando com as anjas. A gente sonha com as anjas, pelo amor de Deus. Eu não consigo mais. No meio da noite eu me acordo daquele sonho magnífico porque ela deu o comando: olha, está na hora de fazer pipi. Ou uma ou várias vezes. Às vezes, né? Às vezes mais de uma vez. Acordar uma vez ainda é natural, principalmente quando você tem, como eu, o hábito de beber muito líquido, o que é bom. Mas beber muito líquido depois de uma determinada hora certamente vai te obrigar a despertar no meio da noite para urinar. Mas esse é um sintoma que você tem que ficar atento. Principalmente se dá aquela vontade, quando você vai urinar você tem dificuldade. Outra condição que a próstata pode ter, que também aumenta o PSA, infecção bacteriana da próstata, que é a prostatite, que dá uma dor de cabeça danada, porque eu já vi PSA de 18 e era uma inflamação tratada com antibiótico. O PSA foi baixando à medida que a infecção foi resolvendo. Então, família Tupi, principalmente a senhora que está me ouvindo, com todo respeito, seu marido tem mais de 50 anos, mas ainda dá para o trato, dá para o gasto, cuida da senhora, a senhora cuida dele. Já foi no urologista? Tem que ir fazer uma consulta médica. Eu tenho colega que diz assim: eu fui no urologista, ele nem fez o toque. Ele precisa fazer o toque? Não, ele não precisa. Mas se você tiver sintomas, ele certamente irá fazê-lo. E aí ele vai pedir os exames necessários. Outra coisa, fez o toque retal, espere pelo menos 10 dias para fazer o PSA. Porque se você faz o PSA no dia seguinte aí no urologista
e ele fez o toque retal, o teu PSA aumenta devido ao toque. Então, algumas dicas que eu dei, espero que elas tenham sido úteis. Maravilha. Prevenção, atividade física, evite cigarro, evite excesso de bebida alcoólica, procura comer bastante verduras, legumes e frutas. São as dicas do Dr. Silvio para a família Tupi, sempre acompanhado da Regina e do Heleno, que é um casal maravilhoso, que eu tenho o privilégio de dizer, são meus amigos. Isso aí, Muito hoje obrigada, no doutor. clima do Novembro Azul. E pergunto, tema para domingo que vem? A gente está no clima do Catar. A gente vai se catar por aí. Bom, a gente não sabe se vai ter jogo, mas não tendo jogo transmitido pela grande Rádio Tupi, eu vou trazer a doutora Célia. Ela já se comprometeu ficou de folga hoje, já descansou bastante desde o domingo passado. A gente vai falar de alterações da menstruação. Olha que legal, a gente é bem democrático aqui. Próstata hoje, menstruação semana que vem. Isso aí. Tem que Eu só não agradar. consigo falar muito de criança, porque pediatria é uma área tão delicada, mas um dia eu trago um pediatra para falar aqui. Seria pode ficar interessante, tranquilo. realmente. A gente poucas vezes falou desse assunto aqui, de Porque criança. eu sou né? clínico, eu vou procurar um pediatra que venha aqui falar. É uma boa. Ótimo. É uma boa ideia. Vou adorar. Sem dúvida. Ótimo, tá Tem combinado. assuntos para as crianças que a gente devia abordar. O Serviço de Saúde, ele tem como missão difundir informação para toda a população pelas potentes canais da Rádio Tupi. E hoje eu tô meio rouco porque eu acordei meio afônico. Eu acho que foi tanto gritar de noite com os gols do Cano que a Argentina não vai ter. Olha que maldade. Família Tupi, uma semana abençoada. Abraço, meu amigo, e até domingo que vem, se Deus quiser, 11h47. Super Rádio